As últimas décadas foram duras para o Iraque. Sabe, ditador genocida? Várias guerras horríveis, esses encantadores. É uma forma cruel dos humanos tratarem o berço da civilização. Porque o Iraque já foi glorioso. Apenas um século atrás, era um modelo de coexistência, onde judeus, cristãos e muçulmanos viviam juntos, lado a lado. Mas hoje existem menos de 5 judeus em todo o Iraque. Quase 3.000 anos de história se foram. Então, o que aconteceu com os 150 mil judeus do Iraque? O mundo estava em guerra e Bagdá estava fervilhando. Vizinhos se voltaram contra vizinhos, saqueando e matando. Famílias apavoradas se abrigaram nos telhados de suas casas, na esperança de que o tumulto passasse. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Eles habitaram o Iraque por milênios. Eles ajudaram a construir a cultura do país, seu governo, sua economia. Eles se viam antes de tudo como iraquianos. Mas a multidão que rasgou Bagdá discordou. Essas famílias assustadas barricadas em suas casas não eram como outros iraquianos. Eles eram traidores, colonialistas, ladrões. Eles eram judeus. Se isso soa familiar, é porque é. Eles podem ter gritado em árabe, mas a retórica deles foi tirada diretamente de uma fonte improvável, o Führer do Terceiro Reich. O Holocausto havia chegado ao Iraque, e era o começo do fim para os judeus do país. Mas nossa história não começa em 1941. Começa muito antes, em 586 antes da Era Comum. Naquela época, os judeus estavam concentrados na Judéia e provavelmente teriam permanecido lá se os neobabilônios não tivessem surgido. Mas os neobabilônios surgiram. E quando eu digo aparecer, quero dizer que eles invadiram a Judéia, destruíram Jerusalém, derrubaram o templo sagrado e levaram a maioria das elites judaicas acorrentadas para a Babilônia. E se você está tipo legal a história, mano? O que isso tem a ver com o Iraque? Babilônia é o nome original do país. Alguns judeus retornaram para a Judéia, porém a maioria continuou na Babilônia. E pelos próximos 26 séculos, essa vibrante comunidade produziu estudiosos, poetas, místicos e um pequeno documento conhecido como Talmud Babilônico. Eles permaneceram enquanto o Iraque era conquistado pelos seleucidas, persas, romanos, muçulmanos e quando caiu sob o controle do Império Otomano. Mas todos os impérios caem, e no início dos anos 1900, o Império Otomano estava morrendo, e todos os outros impérios esfregavam as mãos avidamente, disputando o território otomano rico em recursos. O Império Britânico ganhou o controle do país e rapidamente instalou um rei de sua escolha. Ele administrou o país, mas todos sabiam quem realmente puxava as cordas, os alegres velhinhos da Grã-Bretanha. Eles buscavam alguém politicamente habilidoso que não causasse problemas, leal ao Império Britânico, mas com credibilidade entre os árabes. Esse cara era Faisal bin al-Hussein bin Ali al-Hashemi. Apesar da amizade íntima, chame-o apenas de Faisal. Agora, existem 3 coisas importantes que você deve saber sobre o rei Faisal. Ele usava um turbante incrível. Parecendo fabuloso. 2. Ele tecnicamente não era iraquiano. Ele nasceu no que hoje é a Arábia Saudita, em uma família extremamente sofisticada. Seu pai tinha uma lista de títulos tão longa quanto meu braço, incluindo Emir de Meca, rei do Hejaz, governante de um califado de curta duração, pai do moderno panarabismo. Isso é um currículo e tanto. O rei Faisal não era o único rei na família. Na verdade, seu bisneto ainda governa a Jordânia. E número 3, apesar de ter sido instalado por imperialistas alegres como um bebê nepotista, foi um rei razoavelmente decente. Ou rei, eu acho, pois os britânicos ainda estavam por perto. Como seu pai, Faisal era totalmente a favor do panarabismo. Ele não se importava se alguém era sunita, xiita, cristão ou judeu. Você era leal ao país e à cultura árabe? Legal. Você está dentro. Sem surpresa, sob Faisal, a comunidade judaica prosperou. Estranho como a tolerância religiosa pode fazer isso. Segundo o professor Riva Spector Simon, o nacionalismo no novo Iraque deveria ser inclusivo. Os judeus poderiam se identificar com uma narrativa histórica árabe que não era predominantemente muçulmana. Para eles, a cultura árabe era a sua cultura. Na verdade, alguns judeus até tinham retratos do rei Faisal ao lado de suas fotos de família. O rei é claro no meio. Rei Faisal o primeiro. O discurso dele era que agora, no Iraque, nós não temos religiões.
Somos todos iraquianos, judeus, muçulmanos e cristãos. Somos todos iraquianos. Foi um bom momento. Foi um paraíso. Mas como Robert Frost escreveu, nada de ouro permanece. Em 1932, os judeus iraquianos arriscavam perder seu paraíso. Os britânicos deixaram o Iraque, permitindo que seu rei governasse o país independente. Mas antes disso, eles conseguiram um acordo que os deixou, não os iraquianos, controlando grande parte do petróleo do país. Os iraquianos estavam enfurecidos. Então, em quem eles descontaram sua raiva? Aposto que você pode adivinhar. Judeus, judeus, judeus! Mas por que culpar os judeus pelos britânicos roubando o petróleo iraquiano? Essa é uma excelente pergunta. E ela tem 3 respostas complicadas. Quando os britânicos nomearam o rei Faisal, eles consultaram 2 iraquianos. Honestamente, isso é mais do que eu esperava deles. Um desses iraquianos era Sassoon Neskel, um judeu que se tornou o primeiro-ministro das finanças do Iraque. Ele também foi o único motivo pelo qual o país não caiu em uma pobreza horrível quando os britânicos assumiram o petróleo, mas isso é outra história. Para muitos iraquianos, os britânicos haviam posto um líder estrangeiro no poder e roubado o petróleo do Iraque por causa dos judeus. Os iraquianos tinham ressentimentos justificados contra os britânicos. Mas esse ressentimento pode não ter se transformado em antissemitismo declarado, se não fossem por outros 2 eventos importantes. Como o primeiro país totalmente independente no Oriente Médio, o Iraque atraiu árabes de toda a região, incluindo a Palestina. Mas esses novos imigrantes para o Iraque contaram histórias preocupantes. Mais judeus chegavam à Palestina do mandato, construindo cidades e buscando um estado. O grande mufti de Jerusalém, um verdadeiro encantador chamado Haj Amin al-Husseini, fez sua parte na campanha de propaganda anti-judaica, espalhando histórias sobre como os judeus planejavam destruir Al-Aqsa. E agora eles estão planejando destruir a abençoada mesquita Al-Aqsa. Há intenções de destruir a mesquita Al-Aqsa e construir o suposto templo. Através dessas escavações, eles planejam que a mesquita Al-Aqsa desabe. Haj Amin al-Husseini odiava judeus antes que fosse legal. Mas até 1933 ele encontrou um aliado poderoso que poderia levar sua mensagem para o mundo. Eles parecem próximos, não? O que achas que conversam? Os iraquianos rapidamente se encantaram pelo nazismo. A Rádio Berlim possuía um departamento em árabe focado em disseminar propaganda antissemita no mundo árabe. Agentes da Gestapo apareceram em Bagdá, espalhando histórias de conluio judaico com os britânicos. Os nazistas subornaram os iraquianos com dinheiro e mulheres, pois não estavam acima de um bom e velho suborno. Eu gostaria de estar inventando isso. É como uma versão grotesca de pressão social. Ei, todos os garotos legais estão adotando sentimentos genocidas. Venha se juntar a nós. Os iraquianos estavam lendo Mein Kampf e os protocolos dos sábios de Sião. Eles criavam suas próprias versões da juventude hitlerista. E os judeus descobriram que a vida estava ficando mais difícil. Inicialmente foram preteridos para vagas governamentais. Depois, todos os funcionários públicos judeus foram demitidos. O governo estabeleceu cotas para licenças de importação, proibiu o sionismo e o estudo do hebraico. As escolas judaicas não podiam mais ensinar a história judaica. Os judeus iraquianos foram obrigados a declarar lealdade ao regime, o que fizeram ao longo do tempo. E, novamente, ninguém havia ajudado. Uma tempestade estava se formando. Uma vez, meu irmão e eu saímos para caminhar à beira do rio. E então uma bicicleta passou. E de repente senti algo quente nas minhas costas. Estava queimando. Meu vestido estava queimando. Ele jogou ácido em mim. Agora você deve estar se perguntando que diabos Faisal. Eu pensei que você fosse legal. Bem, Faisal era legal. Mas a essa altura ele também estava morto. Seu neto era agora o rei regente, e seu governo estava por um fio, dividido entre a pequena minoria que favorecia os britânicos e a muito maior multidão pró-nazista. Os fãs dos nazistas venceram, bem por um tempo. Em 1941, eles expulsaram o rei e governaram por cerca de 2 meses. Mas os britânicos, que estavam lutando contra os nazistas, não iam deixar um país rico em petróleo se safar apoiando o inimigo. Eles retornaram ao Iraque, deixando o país sob o controle de um comitê de segurança. Apesar de muitos judeus ressentir os britânicos por roubarem o petróleo do Iraque, estavam aliviados por tê-los de volta. O Império Britânico pode ter tido um relacionamento complicado com os judeus, mas eles não eram nazistas. O comitê de segurança deveria voltar durante a festa judaica de Shavuot.
O momento parecia mágico. Shavuot é um feriado de verão que envolve celebrações e comida. Com o retorno dos britânicos, os judeus do Iraque tinham muitos motivos para celebrar. Mas a celebração logo se tornou um horror. A multidão pró-nazista escolheu o dia exato para expressar sua frustração com os britânicos. Eles não podiam descontar sua raiva em todo um império, então focaram nos judeus. Em árabe, a palavra Farhud significa pogrom, ou desapossamento violento. É uma descrição apropriada. Por 2 dias, as forças britânicas assistiram enquanto os judeus de Bagdá eram massacrados, torturados e estuprados. Enquanto seus negócios eram saqueados, suas casas queimadas e seus bebês mutilados e jogados no rio Tigre. Antes do Hamas atacar Israel em 7 de outubro de 2023, eu não poderia imaginar como seria ver nossa comunidade sofrer dessa forma. Agora eu sei. Após o tumulto, alguns judeus fugiram para lugares mais seguros, mas a Segunda Guerra Mundial consumiu o mundo inteiro. A segurança era escassa, sobretudo para os judeus. Assim, a maior parte dos judeus do Iraque permaneceu no local e, milagrosamente, sobreviveu ao restante da guerra praticamente ilesa. Com o tempo, talvez pudessem ter visto o Farhud como um episódio feio, mas isolado em sua rica história. Mas isso não aconteceu. A Segunda Guerra Mundial terminou. O mundo descobriu que 2/3 dos judeus europeus foram aniquilados e o restante buscava desesperadamente um lugar para ir. Muitos escolheram a Palestina, irritando os iraquianos. Eles acusaram os judeus no Iraque e em outros lugares de provocar o Holocausto para justificar o roubo da Palestina. Eu costumava pensar que ninguém poderia realmente acreditar nessa bobagem. 2023 provou que eu estava errado. Conforme Israel se aproximava da independência, os judeus iraquianos enfrentavam punições crescentes. Distúrbios, pogroms, extorsão, confisco de propriedade e boicotes. O judeu mais rico do Iraque foi acusado de enviar carros para Israel, julgado por um tribunal militar, multado em $20 milhões e enforcado em seu próprio pátio, onde uma multidão mutilou seu corpo. A escrita estava na parede. Sangue. Alguns judeus conseguiram escapar do país com seus bens, mas o governo iraquiano não ia deixar mais ninguém ter sucesso. Eles aprovaram leis que se aplicavam apenas aos judeus. Saindo do país, diga adeus à cidadania iraquiana e aos seus bens. Registrando-se para emigrar, é melhor sair em 15 dias. O primeiro-ministro iraquiano não esperava que centenas de milhares de judeus emigrassem, mas foi exatamente isso que aconteceu. Até 1951, cerca de 120 mil judeus, sendo 90 mil residentes em Bagdá, registraram-se para emigrar do Iraque. Como vingança, o governo iraquiano congelou seus ativos, cortou linhas telefônicas e 3 dias para impedir saques. São bilhões de dólares em dinheiro de hoje roubados. O governo do Iraque esperava incapacitar permanentemente o jovem Estado judeu, enviando uma enxurrada de refugiados sem dinheiro. Mas isso não foi o que aconteceu. O Iraque devastou permanentemente sua própria economia. Empresas judaicas representavam 45% das exportações e quase 75% das importações do Iraque. 1/4 dos judeus iraquianos atuava no setor de transporte. O controlador do orçamento, membros-chave dos bancos, do escritório de moeda e do comitê de moeda estrangeira são judeus. Falar sobre cortar o próprio nariz para despeito do seu rosto. Os judeus iraquianos, forçados a fugir de suas casas, deixando tudo para trás, vivem majoritariamente em Israel, onde estão seus escritores, professores, estrelas do rock, rabinos-chefes, chefes de equipe e políticos. Hoje restam apenas 4 judeus no Iraque. Embora a comunidade judaica tenha sido expulsa do Iraque, sua antiga cultura ainda existe. De certa forma, os judeus do Iraque deram a volta por cima. No exílio, tornaram o Iraque seu lar. Exilados iraquianos retornaram ao seu país de origem.